De acordo com o IBGE, uma cidade pequena é um conglomerado urbano de até 50 mil habitantes. Entretanto, eu quero trazer para vocês cidades que tenham por volta de 35 mil pessoas. E se você não curte grandes centros urbanos, prefere calmaria à agitação e detesta perder horas valiosas do seu dia no trânsito, você está no lugar certo. Venha conferir 10 ótimas cidades do Rio Grande do Sul para viver. O Jardim da Serra Gaúcha, como é conhecida, por se tratar de uma das cidades mais floridas e mais arborizadas da Serra, Nova Petrópolis é mais um desses paraísos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Colonizada por imigrantes alemães, a cidade de 21 mil habitantes cultiva e preserva com muita força e representatividade os costumes dos imigrantes germânicos. A gastronomia e a arquitetura em Chaimel perpetuam a identidade trazida pelos desbravadores dessa terra. O IDH da cidade é de 0,780, que é considerado alto. As temperaturas são amenas na maior parte do ano. A média anual gira em torno dos 17,6 graus Celsius. A tranquila cidade de Nova Petrópolis tem um enorme potencial turístico e a cada ano que passa vem sendo mais explorada nesse setor. Em relação a outras cidades na Serra Gaúcha, Nova Petrópolis tem imóveis com preços consideravelmente acessíveis. Se comparado a Gramado e Canela, por exemplo, o preço dos aluguéis são bem mais em conta. E quando falamos de qualidade de vida e longevidade, o município está entre os primeiros do estado do Rio Grande do Sul. A cidade oferece diversas opções de lazer para agradar toda a família. São grupos de danças típicas, projetos esportivos, além de oferecer gratuitamente aulas de outros idiomas, como por exemplo a língua tcheca que é ensinada na cidade. Isso sem contar o alemão, que ainda é falado por alguns moradores e ensinado nas escolas. Voltando ao lazer, a cidade oferece outras opções como a Aldeia do Imigrante, a Praça das Flores e o seu Labirinto Verde, o Ninho das Águias, o Mirante Menino Jesus de Praga, sem contar os diversos festivais que acontecem na cidade durante todo o ano. Mas esse assunto vai ficar para um outro vídeo. Nova Petrópolis é rico em belezas naturais e a prática de trilha é bastante comum, seja de bicicleta, de jipe, quadriciclo ou até a pé. E você, gostou de Nova Petrópolis? Conta pra mim aí nos comentários. Com uma população próxima dos 22 mil habitantes, São Chico está a 889 metros de altitude. O IDH é de 0,757, considerado alto. A cidade é bem tranquila, bem diferente da sua vizinha badalada Gramado. Como em praticamente toda a Serra Gaúcha, o verão possui temperaturas amenas. Já os invernos são frios, com ocorrência de neve praticamente todos os anos. O município é o mais chuvoso do Rio Grande do Sul, segundo dados do IMET. Sem dúvida, São Francisco de Paula é mais um desses paraísos no Rio Grande do Sul. O Lago São Bernardo é o principal cartão postal da cidade. O lago é bastante frequentado pela população, muitos para realizarem exercícios físicos ou somente descansar e tomar um chimarrão. O lago oferece também pedalinhos e uma academia pública. E você, se imaginou desfrutando do Lago São Bernardo? Outras opções de lazer de São Francisco de Paula são o Parque das 8 Cachoeiras, a Floresta Nacional de São Francisco de Paula, a Reserva Ecológica Terra do Sempre, o Mátria Parque das Flores, Tedesco Ecopark e o Parador Rampel. A temperatura média anual na cidade é de 16,2 graus Celsius. Vamos continuar na Serra Gaúcha. Você já ouviu falar em Nova Prata? Sua população está por volta dos 26 mil habitantes. E o seu IDH de 0,839 é considerado muito alto. A temperatura média anual é de 17,5 graus Celsius. A cidade, bastante pacata, tem sua economia voltada para a extração de basalto, que é uma rocha muito usada para a produção de alvenarias na construção civil. Nova Prata é bastante procurada pelas suas águas termais, e você pode experimentar o banho nos parques da cidade. Algumas outras opções de lazer na cidade são a Praça da Bandeira, que é bem limpa, organizada e arborizada, e conta com parquinho para crianças,
A Casa Polonesa, que como o próprio nome já diz, é um resgate da imigração polonesa na cidade, e o Museu Rural. E outros imigrantes que ajudaram a povoar a cidade foram os portugueses, os alemães e os italianos. Com forte influência italiana, Flores da Cunha é o maior produtor de vinho do Brasil e o segundo maior produtor de uvas do país. A cidade de 30 mil habitantes ainda é o segundo maior produtor de alho do estado e o maior produtor de bebidas alcoólicas do Rio Grande do Sul. A média anual é de 17,1 graus e o índice de desenvolvimento humano é de 0,754, o que é considerado alto. E a sua altitude é de 756 metros acima do nível do mar. Algumas opções de lazer são o Parque da Gruta, diversos locais para fazer trilhas, e a Cascata Bordim, por exemplo, é apenas mais uma das várias que existem na cidade. A cidade também possui diversos mirantes, e o Mirante Arezzo é uma dessas opções. A cidade de Cambará do Sul fica ao norte do estado e faz divisa com Santa Catarina. O município, de um pouco mais de 6.400 habitantes, está a uma altitude de 1.031 metros acima do nível do mar. O IDH da cidade é de 0,697, o que é considerado médio. A Terra dos Cânions possui um inverno rigoroso e sempre está entre os lugares mais frios do Brasil. E é em Cambará que estão as sedes do Parque Nacional Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral, onde estão localizados os cânions Itaimbenzinho e o Fortaleza. E a maior parte do lazer na cidade está voltada para suas riquezas e belezas naturais. E no município você vai encontrar vários locais como opções para fazer trilhas. Mas se você preferir outra opção, a cidade é rica em rios e cachoeiras. E se você, assim como eu, se imaginou fazendo um tour pelos cânions de Cambará do Sul, me conta nos comentários. No oeste do estado, fica a cidade de Campina das Missões, e é nessa pequena cidade de 6.000 habitantes que o gaúcho fala russo. Como já foi mencionado antes, a maioria da sua população é de origem russa. A cidade inicialmente foi colonizada por imigrantes oriundos da Sibéria, e os primeiros imigrantes russos, acostumados com o frio extremo, sofreram muito no início para se adaptar com o nosso clima tropical. E com 0,764, o IDH da cidade é considerado alto. E uma das principais opções de lazer da cidade, sem dúvida nenhuma, é o CTG Fogo de Chão. E para quem ainda não sabe, um CTG é um centro de tradições gaúchas, e em breve farei um vídeo contando mais sobre esse tema. Colonizada majoritariamente por imigrantes italianos, Vespasiano Corrêa se orgulha de conservar suas tradições. As massas e as polentas, por exemplo, são facilmente encontradas em jantares familiares ou festivos. O IDH da cidade, de 0,807, é considerado muito alto. Já a população da cidade não passa dos 3.000 habitantes. A temperatura média anual é de 18,3 graus. Como em várias outras cidades dessa lista, Vespasiano tem suas opções de lazer voltadas às suas belezas naturais. O Viaduto 13, por exemplo, é uma das opções mais procuradas, tanto para quem quer fazer trilha a pé ou de bicicleta. No local, você encontrará lindas vistas para poder apreciar e registrar. E se depois de muita caminhada e muita pedalada você quiser se refrescar, Vespasiano Corrêa tem a Cascata do Diabo, a Cascata Subterrânea e a Cascata Poço do Lambaré. E você, já ouviu falar em Santa Maria do Herval? A cidade, que fica próxima a Gramado, tem uma população de aproximadamente 6.500 habitantes, e sua maioria é de origem germânica. Santa Maria do Herval é mais uma cidade pequena nessa lista, com menos de 10.000 pessoas. O seu IDH é de 0,606, o que é considerado médio. A economia da cidade é voltada para a indústria calçadista e a agricultura. O município faz parte da Rota Romântica e em breve farei vídeos voltados sobre o tema. Um dos pontos turísticos da cidade é o relógio do corpo humano.
E as opções de lazer na cidade são os seus famosos balneários, cascatas como a de Linha Marcondes, a Cascata do Herval e a Cascata Caverna dos Bugres. Um evento bastante tradicional é a Festa da Batata, que acontece todos os anos no mês de maio. A cidade é encantadora e tem um ar serrano, por ficar na encosta da Serra Gaúcha. Sua temperatura média anual é de 17 graus. Por último, mas não menos importante, você irá conhecer agora Derrubadas. A cidade faz fronteira com a Argentina e por lá passam as famosas águas do Rio Uruguai. O seu IDH é de 0,759, o que é considerado alto. Já a sua população não chega aos 3.500 habitantes. A temperatura média anual na cidade é de 20,1 graus. Derrubadas se destaca pelas suas belezas naturais. E a principal atração da cidade, sem dúvidas, é o Salto do Iocumã, que é a maior queda d'água longitudinal do mundo, com seus 1.800 metros de extensão. A queda d'água fica no Parque Estadual do Turvo, que é o reduto da Onça Pintada, no Rio Grande do Sul. No parque há diversas trilhas: Trilha das Lagoas, Trilha das Onças e Trilha do Campestre, sem contar as várias cascatas que existem no parque: Cascata Santa Fé, Cascata do Inferninho e a Cascata Andorinha. A cidade conta ainda com 2 ótimos balneários, o Balneário Mertens e o Parque das Fontes. E se você gosta de orquídeas, Derrubadas é o lugar certo para você. É aqui em Derrubadas que você encontrará o Orquidário e Café Colonial Simone Sala, com mais de 1.000 mudas com diversas espécies. E se você ficou até o final do vídeo, é porque gostou do conteúdo. Então deixa o like, se inscreva no canal e me conte nos comentários qual foi a cidade que você mais gostou e se imaginou morando. Isso vai nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo para você. E hoje eu quero mandar um beijo especial para Gael Leonardo, que pede sempre a sua mãe para colocar os vídeos do canal. Gael, um beijo grande e até o próximo vídeo.